É porque é que os pais e os padrinhos, e graças a Deus, ainda se implicam e querem que os seus filhos sejam batizados. Claro que podemos ver as coisas pelo lado positivo, pelo lado negativo, mas, caros irmãos, eu convido sempre a vermos as coisas da vida de cada um de nós pelo lado positivo e nunca pelo lado negativo, porque a vida, quer queiramos, quer não, deve ser e é sempre graça de Deus. Por isso, para bem celebrarmos esta nossa Eucaristia, também peçamos perdão das nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis, minha Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Cristo tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Agradeçamos ao Senhor as nossas vidas, agradeçamos o nosso batismo, sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradeçamos dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Rei de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, tem a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós, Deus Santo, só vós, Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que proclamaste solenemente a Cristo como vosso amado Filho, quando era batizado nas águas do Rio Jordão, e o Espírito Santo descia sobre ele, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que nos convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Diz o Senhor: eis o meu servo, a quem eu protejo, o meu eleito, enlevo da minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para que se leve a justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças. Não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega.
proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra, a doutrina que as ilhas longínquas esperam. Fui eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça. Tomei-te pela mão, formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. Palavra do Senhor. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória do seu nome, adorai o Senhor com ornamentos sagrados. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens. O Senhor está sobre a vastidão das águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão, e no seu templo todos clamam glória. Sobre as águas do dilúvio senta-se o Senhor. O Senhor senta-se como Rei eterno. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Na verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça é-lhe agradável. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João começou a pregar, dizendo: Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo na água, mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Sucedeu que naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se
e o Espírito, como uma pomba, descia sobre ele. E dos céus ouviu-se uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoado Maria Santíssima. Como vos disse no princípio, caros irmãos, hoje, primeiro domingo do tempo comum e também a festa do batismo do Senhor. Tudo começa no batismo. Primeira pergunta que vos deixo, primeira provocação, caros irmãos: quem é que está aqui que se lembra e sabe o dia do seu batismo? E quem é que sabe o seu dia de aniversário? Isto é bom, caros irmãos, para a gente refletir um bocadinho. Não é o dia em si, mas também que importância o batismo ou o aniversário tem para cada um de nós. Não é diferente de outras localidades. Mas é bom, caros irmãos, que a gente saiba o dia do nosso batismo. Porquê? Porque o dia do nosso batismo é o dia da entrada na Igreja, onde somos abençoados para sermos filhos de Deus. Mas ao mesmo tempo, caros irmãos, também vos faço esta pergunta: porquê que pais e padrinhos, ainda hoje, graças a Deus que assim é, procuram batizar os seus filhos, mesmo que muitos deles não participam na Eucaristia, nem participam da vida e das atividades da Igreja? Porquê? É sinal, caros irmãos, que ainda existe alguma coisa dentro do coração desses pais que é sagrado. E a vida de um filho nascido de um amor é sagrado. Por isso é que os pais escolhem padrinhos e querem batizar os seus filhos. Claro que a gente pode ler as duas coisas pelo lado positivo ou lado negativo, mas como vos digo, caros irmãos, é bom que a gente possa ler sempre a vida pelo lado positivo e não pelo lado negativo, porque a vida é graça e é a graça de Deus em cada um de nós. E a vida de uma criança, para os pais e padrinhos, deve ser também sempre graça de Deus. Interessante, caros irmãos, hoje falamos do batismo de Jesus. João batizava em água, mas Jesus batiza no Espírito Santo. Por isso é que no nosso batismo e nas nossas celebrações, todas começam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Santíssima Trindade. Interessante, caros irmãos, ver a relação também entre Jesus e João. Quando Maria visitou a prima Isabel, Santa Isabel, diz a leitura que o menino exultou no seio, ou seja, mexeu-se. Interessante, estes meninos que se encontraram nos seios vão agora encontrar-se 30 anos depois no Rio Jordão. E todos nós sabemos pelas leituras, caros irmãos, que João não queria batizar Jesus. Que no diálogo entre eles, o próprio João dizia: não, tu é que me tens que batizar a mim, tu és maior que eu. E Jesus lhe diz: não, faz o que tens a fazer. E de facto, João Batista batiza Jesus e depois aparece descrito, caros irmãos, o sinal da pomba. O batismo de Jesus é o começo de uma missão. É a mesma coisa que o nosso batismo é uma missão para cada um de nós. E esta missão, caros irmãos, é sermos filhos de Deus, mas sempre no encontro com os irmãos. Várias coisas, caros irmãos, que existem no sacramento do batismo. Ritual do batismo. E hoje, caros irmãos, um bocadinho de catequese também não faz mal. Primeiro, quem apresenta a criança para ser batizado são os pais e os padrinhos. Primeiro o sacerdote pergunta qual é o nome da criança, pais ou padrinhos dizem o nome da criança, ou o encarregado de educação, que às vezes também acontece, e depois o padre, a seguir, começa o ritual do batismo. Outra pergunta: quantas bênçãos são feitas na criança no dia do batismo? São feitas 3. A primeira é logo no princípio, caros irmãos, feita pelo sacerdote. E o sacerdote convida
pais e padrinhos, e às vezes os avós e a família, a fazer a mesma bênção. A bênção é feita na testa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E geralmente na celebração é bonito quando o sacerdote convida, além de pais e padrinhos, que o devem fazer, também os avós, que todos nós sabemos que hoje em dia na sociedade os avós têm um peso muito importante na educação e na formação das crianças. Quando os pais trabalham, geralmente os avós que fazem esse trabalho. Outra bênção, caros irmãos, é a bênção no peito, com o óleo do batismo. E a terceira, já depois de ser batizado, a bênção é feita na cabeça, em cima da cabeça, com o óleo do Santo Crisma. Ou seja, a criança já recebe a bênção com o óleo do Santo Crisma no dia do batismo. Ou seja, o crisma, a confirmação, é o complemento do batismo. E estas três bênçãos, o que é que significa? Muito simples, caros irmãos. Que nós, na vida, devemos viver com o coração, mas também com cabeça. Não adianta viver a vida só com o coração e nada na cabeça, nem adianta viver só da cabeça e nada no coração. É preciso as duas coisas. Nós, seres humanos, devemos ser completos. Com as nossas virtudes, com os nossos defeitos, mas procurar viver do coração, mas também pensá-lo com a cabeça. Outro sinal do batismo, caros irmãos, é a questão da vela, que pais ou padrinhos, se alguém compra, que é símbolo desta luz que é entregue à própria família e à própria criança. Claro que no dia do batismo, quem faz a festa são os adultos. Coitada da criancinha, no dia do batismo ela quer mamar na mãe, o resto não interessa nada. Não tem consciência da festa. Mas os adultos fazem essa festa. E a vela dada, geralmente em muitas paróquias, é utilizada nas festas da catequese. Essa vela deve ser acesa no círio pascal. Às vezes nós, sacerdotes, para facilitar as coisas, mandamos o padrinho acender a vela nos castiçais do altar, ou nas velas que estão no altar. Não deve ser assim. Deve ser sempre o círio pascal, e o padrinho acende a vela no círio pascal, e deve ser entregue, se possível, na mão da criança, e não sendo possível, pais e padrinhos amarram naquela vela, que é a vela de Cristo, a luz de Cristo. Porque, quer queiramos, quer não, a água do batismo e o círio são benzidos no sábado santo, na vigília pascal. Ou seja, o centro dos sacramentos e da Igreja, de todas as atividades, é a Semana Santa, mais concretamente a vigília pascal do sábado santo, onde é benzida a água para os batismos e também é aceso o círio pascal para que seja luz de todo o ano litúrgico. E, às vezes, uma pergunta na catequese que os catequistas fazem: qual é a festa mais importante do ano litúrgico? E há gente que diz, não conhecendo muito bem a realidade da Igreja, diz: é o Natal. E não é. É paixão, morte e ressurreição. E o central da vida cristã e do católico é a ressurreição, que é a vigília pascal. Por isso, caros irmãos, tudo parte daqui, mesmo no sacramento do batismo. Celebrar o batismo de cada um de nós é termos uma missão. E fica esta provocação para vocês. Nós, sendo batizados, o que é que as outras pessoas veem em mim? Eu que sou cristão, católico, batizado, quando saio de casa, como é que as outras pessoas me olham? Que pessoa é que eu sou? Sou um homem e uma mulher de boa vontade, de comunhão, de complacência, de amor, de carinho atento aos outros? Ou sou um homem e mulher de rosto carregado, para não dizer rosto de defunto, rosto azedo, rosto sem comunhão e rosto amargurado com tudo? É bom que a gente possa fazer esta reflexão. Outra pergunta: quando eu me levanto todos os dias da cama, o meu rosto é alegre, bem disposto, ou é um rosto amargurado e em guerra com toda a gente? Cada um poderá responder. Nós muitas vezes, caros irmãos, em tempo de frio, levantamos-nos e andamos sempre com o rosto virado para o chão. Não vemos as pessoas nos olhos. É típico nosso. Mas, de facto, a vida e a comunhão deve ser com os outros.
Na encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, diz ele: o critério último do ser humano é aquilo que nós fazemos pelos outros. Não é o eu, é aquilo que nós fazemos pelos outros. E não nos esqueçamos, caros irmãos, que nós só colhemos aquilo que semeamos. O batismo foi semeado em nós, fazer crescer esta semente. O que é que eu semeio também nos outros? Só colhemos o que semeamos. Se eu semeio azedume, se eu semeio atrito, se eu semeio guerra, como é que eu quero que os outros se deem bem comigo? Tudo depende de mim, não é somente dos outros. Se eu sou o contrário, caros irmãos, é isto que eu vou colher. Agora, o critério último da vida de cada um de nós é aquilo que nós fazemos pelos outros. E na ontem, caros irmãos, o Papa Francisco desejava umas certas coisas para que o ano 2021 seja melhor que o 2020. E a conclusão está certinha, depende da maneira de como eu trato os outros. Não é só o eu, não é só dentro de casa. Mas, caros irmãos, ninguém dá aquilo que não tem. O que é que nós temos? Qual é a nossa formação? Qual é a nossa capacidade de encaixe? Qual é a nossa capacidade de, havendo atrito, eu guardo no coração como Nossa Senhora? O que é que eu faço? Caros irmãos, às vezes nós dizemos, não, os outros é que não mudam, os outros assim. Não interessa aos outros. Eu faço a minha parte. Ainda há dias, numa conferência, alguém dizia, caros irmãos, o problema do planeta, o problema da ecologia. E alguém dizia, o problema não é cortar árvores, nem gastar lenha no tempo do frio na lareira. O problema é não as plantar. Se eu corto 10, tenho que plantar 10 pelo menos. Ou seja, nós utilizamos, mas temos que repor. Este é o problema da ecologia. Claro que há muitos problemas relacionados com isso, caros irmãos, mas nós, seres humanos, geralmente estragamos mais do que aquilo que compomos. Continuo a dizer, o planeta precisa que a gente faça as coisas bem feitas. Se eu corto 10, eu torno a plantar outras 10. Não é o gastar, não é o cortar. O problema é não plantar. Por isso, caros irmãos, que este critério último de nós com os outros seja sempre graça de Deus, seja graça do nosso batismo. Que o nosso batismo, de facto, nos torne cada vez mais homens e mulheres no encontro com Deus, mas sempre no serviço aos irmãos. Assim seja. De pé, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, unigênito de Deus, nascido do Pai em todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens, por nossa salvação, Senhor dos céus. E encarnou o Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós crucificado, sob Pôncio Pilatos, padecer, foi sepultado. Ressuscitou do seio de dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo dá a vir sua glória para julgar entre os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Filho, e como o Pai e o Filho dá glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja Pública, Santa, Católica e Apostólica. Confesso o batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos, que a vida do pecado vir. Amém. Irmãos e irmãs, recordando o batismo de Jesus, o Filho muito amado de Deus Pai, oremos ao Senhor e confiemos-lhe na oração comum, os homens e as mulheres de toda a terra, dizendo confiadamente: confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Pela Santa Igreja do Oriente e do Ocidente, pelos ministros do Evangelho e do Batismo, pelas crianças, por seus pais e padrinhos, oremos, irmãos. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Pelos catecúmenos, jovens e adultos, pelos eleitos, que são o elevo do Senhor, e pelos grupos cristãos que os acompanham,
Oremos, irmãos. Confirmai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que são batizados neste dia ou confirmados pelo Espírito, o dom de Deus, e pelos que procuram ser fiéis ao seu batismo, oremos, irmãos. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Pelas famílias cristãs, pequenas igrejas em cada lar, pelos que buscam a Deus com retidão e por aqueles que se sentem oprimidos pelo demónio, oremos, irmãos. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Por todos nós que recebemos o batismo, pelos que estão em graça e paz com Deus e por aqueles que entre nós vivem nas trevas, oremos, irmãos. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus Nosso Senhor conceda a cura aos enfermos, força aos que trabalham na saúde e na segurança, conforto às famílias e salvação a todas as vítimas mortais. Oremos, irmãos. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Senhor nosso Deus, reavivai em nós pelo Espírito Santo o dom e a alegria do batismo, para que vos chamemos nosso Pai e nos sintamos de verdade vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. Alegria de amar e ser amado. Quero em tuas mãos depositar no teu altar, Senhor. Coloco a minha vida em oração. O desejo de ser bom e generoso faz-me viver com mais amor. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. Orai, irmãos, para que por meio do vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. A glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons que a Igreja vos oferece ao celebrar a manifestação de Cristo, vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se transforme naquele sacrifício perfeito que lavou o mundo de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Nas águas do rio Jordão realizaste prodígios admiráveis para manifestar o mistério do novo batismo. Do céu fizestes ouvir uma voz para que o mundo acreditasse que o vosso Verbo estava no meio dos homens. Pelo Espírito Santo que desceu em figura de pomba, consagrastes Cristo, vosso servo, com óleo de alegria, para que os homens o reconhecessem como Messias enviado, a anunciar a boa nova aos pobres. Por isso, com os anjos santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu
Senhor Pai Santo, que destes a origem do mundo, tudo fazeis para ajudar o homem a ser santo como vós sois santo. Olhai para o vosso povo aqui reunido e enviai o vosso Espírito Santo, a fim de que estes dons se convertam para nós no corpo e sangue de vosso amado Filho Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Quando estávamos perdidos, incapazes de aproximarmos de vós, dando-nos a maior prova do vosso amor, o vosso Filho, o único justo, entregou-se em nossas mãos, deixando-se pregar numa cruz. Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra, como sinal indelével da vossa aliança, quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Durante a ceia tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu-lhe dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas, pelo sangue derramado na cruz, tomou o cálice com vinho, de novo vos deu graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vindo, Senhor Jesus. Celebrando o memorial da morte e ressurreição de Cristo, nossa Páscoa e nossa paz, enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, Deus fiel e verdadeiro, este sacrifício que reconcilia convosco todos os homens. Olhai com bondade, Senhor, para esta família aqui reunida, que chamais à comunhão convosco, na participação do único sacrifício de Cristo, de modo que, pelo poder do Espírito Santo, vencidas todas as divisões e discórdias, sejamos reunidos num só corpo. Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração, com o Papa Francisco e o nosso Bispo Jorge. Ajudai-nos todos a preparar a vinda do vosso reino, até comparecermos diante de vós, santos entre os santos na morada celeste, com a bem-aventurada Virgem Maria e os apóstolos, os nossos irmãos defuntos, que recomendamos à vossa misericórdia, para que na nova criação, finalmente libertos da corrupção da morte, possamos cantar sem fim o hino da ação de graças de Cristo, vosso Filho, eternamente vivo e glorioso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, todo-poderoso, unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Então, caros irmãos, em família e com fé, rezamos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o pecado que entrava em nós e no mundo. A ação do vosso Espírito. Renovai a força do nosso batismo diante das dificuldades em que vivemos, para chegarmos à felicidade que nos prometeis, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, vós recebestes a unção do Espírito para anunciar a paz aos homens e passastes pelo mundo fazendo sempre o bem. Concedei à vossa Igreja reconhecer os sinais da vossa bondade e acolher a paz verdadeira que vem de vós, como é da vossa vontade. Vós sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudemos na paz de Cristo. Até
Felizes os convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que eu endereje a minha morada, mas dei-me essa palavra de salvação. Corpo de Cristo. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Em verdade vos digo, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas tem a luz da vida. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu vim para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade ouve a minha voz. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que morra, viverá. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Oremos. Senhor, que nos alimentais com este dom sagrado, ouvi benignamente as nossas súplicas e concedei-nos a graça de ouvirmos com fé a palavra do vosso Filho unigênito, para nos chamarmos e sermos realmente vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Pelo nosso batismo, caros irmãos, faz o bem, não olhes a quem. Vamos ter atritos, vamos ter dificuldades. Mas, caros irmãos, como diz o Papa Francisco, mais vale ter dificuldades e atritos quando fazemos o bem do que não fazer nada e estamos sentados em casa. Porque o nosso dever, quer queiramos, quer não, é estar ao serviço uns dos outros. Vos desejo para 2021 que nós tenhamos esta consciência que a vida é de todos nós e só nos salvamos uns com os outros, segundo a graça de Deus. Bem-aja a todos, bom fim de semana, bom domingo, boa semana de trabalho. Vamos lá ver se não há confinamento, possivelmente, mas que a nossa vida tenha sentido. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria.